que la cuestión ahora era el del futuro para Mario, pero podemos andar un poquito para atrás y este punto que José ha hablado de la formación profesional. Creo que Mari y Pablo pueden hablar un poquito más la visión y él no está dando lo tercer micro. Esto. Mario, puedes empezar hablando un poquito de formación profesional. Como habíamos tratado nosotros, si también es lo mismo que ha pasado aquí o no. Bom, relativamente Boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite que fizeram, que a organização fez ao ESQ para estar aqui presente. Relativamente à formação profissional e esta questão deste estudo, há uma questão que eu gostava de destacar. Nós debatemos não somente com uma questão de competências, mas também nos debatemos com questões associadas portanto, às mudanças que temos vindo a verificar portanto, na economia e nos tempos de hoje. Nós, aliás, vivemos num período em que o que é relevante é competências, é a resiliência, é o conhecimento e eu vou traduzir agora tudo por uma questão chamada mudança. E são todas as transições. É a transição digital, a transformação energética, a transformação, portanto, climática, a transformação do próprio conhecimento, se quisermos. Portanto, nós também aí temos que processar uma transformação. E, portanto, não se trata só de sustentabilidade, não só de circularidade, trata-se de todo o mundo em mudança e temos que encontrar uma mão de obra que esteja, temos que a preparar para ir ao encontro desta mudança, toda ela. Nós temos, portanto, nesta atividade, nós temos que fazer face a equipamentos mais complexos. Portanto, a mudança passa por aí. Vamos ter que fazer face a mais automação, mais instrumentação, portanto, mais uma quinta vaga. Toda a gente fala agora, mas, de facto, esta quinta vaga é a transição que as pessoas têm que fazer. É a vaga, nós fizemos a transição tecnológica toda, agora temos que pegar nas pessoas e ajudá-las a fazer esta transição também ela do conhecimento, porque é o que nós estamos aqui a falar, estamos a centrar-nos no utilizador, estamos a centrar nas pessoas. Vamos lhes dar mais ferramentas, mas temos que lhes dar competências para elas, efetivamente, portanto, adquirirem essas competências. Isto implica outras coisas. O estudo em Portugal apontava para 40%, creio eu, de pessoas com entre 20 e 30 anos e mais 39% de pessoas entre 40 e 50 anos. Isto significa que temos a esmagadora maioria das pessoas que estão acima dos 30 anos. Ou seja, não são jovens que estão a entrar nas empresas, são pessoas que já têm alguns anos. Quando vemos a antiguidade das pessoas neste estudo, estamos também nós a ver que mais de 5 anos é a esmagadora maioria das pessoas. Com mais de 5 anos de casa, são 90 e muitos por cento das pessoas. Isto significa que o que é que permitiu até agora sobreviver? Foi a experiência. Nós vivemos na manutenção, não à custa da formação profissional, não à custa do ensino ou da formação académica que as pessoas tiveram, porque, de facto, as pessoas não tiveram essa... Portanto, adquiriram essa através dos cursos da formação dual, das aprendizagens em conjunto, da osmose que a própria empresa lhe ia dando. Hoje em dia não vai acontecer isso. Nós notamos isso também pela formação que as pessoas têm de base, que a maior parte das pessoas estão abaixo do nível 4. Portanto, na manutenção. O que nos acontece agora é que temos pessoas muito mais bem preparadas. Em Portugal, de 98 para cá, o ensino superior multiplicou por 3. As pessoas com o ensino superior multiplicaram por 3. Isso põe dois problemas. Um, elas têm muito mais capacidade de aprender portanto, depois, porque têm uma formação de base melhor, mas tem outro problema, não têm a mesma perspectiva de ficar na mesma empresa toda a vida. Portanto, a rotação vai aumentar. E vai aumentar de duas maneiras. Vai aumentar porque a população, a antiguidade média das pessoas nas empresas já é elevada e há pessoas com uma idade já avançada, quer dizer, que a 10, 15 anos elas vão sair porque se vão jubilar, vão-se, portanto, reformar, mas as outras que estão a entrar não vão ficar o mesmo tempo.
Portanto, nós vamos ter que preparar, e esta transição laboral, esta transição do conhecimento, é nós fazermos a transição intergeracional, ou seja, aqueles que podem ensinar aos mais novos, aos que entram agora nas empresas, esses também têm que ser formados para passarem conhecimento. Porque antes eles passavam conhecimento a mostrar, e agora já não é assim que tem que ser, não vai haver tempo para isso. Y, portanto, este es un desafío muy grande. Bueno, soluciones, ¿no? Bueno, a la espera de que todo lo que hoy ya parece que se empiece a hacer de otra manera, nosotros desde nuestra compañía, como tenemos un modelo de gestión integral de mantenimiento, el factor humano, como veremos luego en la ponencia, es fundamental, es clave, ¿eh? Entonces, ¿qué cuidamos, ¿no? en esas plantillas que permanecen? Luego el tema de paradas es más complicado, pero dentro de un contrato de mantenimiento. Hacemos un análisis dentro de un contexto más amplio, de estudio del propio contrato, buscando esa mejora continua, y nos centramos en el aspecto de la formación. Pero rehuimos de aquella formación, no es que no valga, ¿no? Pero se presupone de aquella formación generalista de especialidades, que es muy importante. Y nos centramos, o sea, somos más prácticos y nos centramos en las actividades de su día a día dentro del contrato de mantenimiento. Sí, aprovechando nuestras tareas del plan maestro de mantenimiento, por orden de prioridad, trabajamos desde el aspecto, una matriz de capacidad y competencia, en la que en uno de los ejes aparecen las actividades principales, priorizando aquellas de equipos críticos o tareas críticas que atentan contra la seguridad, calidad, medio ambiente o la producción de la planta, y en el otro lado aparecen, con todo rigor y discreción en cuanto al dato, los operarios, ¿no? Y detectamos o verificamos qué tareas son deficitarias en ese operaria, y marcamos como desconoce, no tiene capacidad de llevarla a cabo, la domina o es formador. Entonces, a partir de ahí, generamos unos planes anuales de formación específicos por actividad concreta de esa planta. Es un poco ir al problema origen, ¿no? Porque a diferencia de otros sectores, o al menos en España, la movilidad de la mano de obra no es tan importante, no ocurre tan frecuentemente, no. Lo que ocurre en España es que hay una especie de, ¿cómo diría?, de derechos, de subrogación o de pertenencia a esa fábrica concreta de ese personal, independientemente de la empresa que esté haciendo mantenimiento, independientemente si son plantillas, lógicamente, o son empresas de servicio. Entonces, somos prácticos y analizamos, buscamos dónde podemos formar a este personal. Y tiene una potencia, primero directa en la ejecución y otra psicológica, es decir, el operario se siente importante y ve que tiene un plan de carrera por delante, un futuro. O sea, está premiando o valorando esa capacidad que es tan escasa hoy en día, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya estamos manejando métricas en el aspecto formativo, es decir, cuánto domina nuestra mano de obra las tareas principales más importantes de esa instalación, ¿no? Con esto, de alguna manera, garantizamos que en ningún momento perdemos el conocimiento por el tema de relevo generacional. Nos ha ocurrido en algún contrato, en industria química, concretamente me viene a la cabeza, que no nombraré, en industria química en Tarragona, donde había 4 instrumentistas de la misma edad y se jubilaron todos a la vez. Problema muy serio. Se te cae una planta y dime tú cómo la arrancas, ¿eh? Entonces, bueno, esta es una de las herramientas que nosotros utilizamos. Y luego ya por último, no solo hemos maltratado a esta mano de obra que hoy no le es atractiva esta actividad al joven, ya vaya por delante, lo hemos comprobado continuamente, sino que de alguna manera, por la no buena aplicación, en 90% de los casos que hemos vivido, al menos nosotros,
no hacemos una correcta aplicación de la ingeniería de mantenimiento. Es decir, tenemos un factor de utilización de la mano de obra deficitario. Os pondríais la mano en la cabeza de cuánto se utiliza la mano de obra a diario en una petroquímica, por ejemplo. O sea, estamos preocupados en aspectos de futuro, de digitalización, de nuevas tecnologías, y no aplicamos Deming, no planificamos, no preparamos las tareas, no programamos, y tenemos un FU que es para hacérnoslo mirar. O sea, poca movilidad, poco interés, poca mano de obra e pouca utilización de un bien escaso. José, eu tenho uma ideia quanto a isso. Eu acho que nós, tipicamente, somos muito reativos relativamente a esta questão da formação da mão de obra. Nós não utilizamos, e eu vou pegar exatamente nessa questão, no tempo efetivo de utilização da mão de obra, raramente é superior a 30%. O que quer dizer que se eu tiver 10 pessoas, eu efetivamente só estou a usar o tempo de 3 delas. E nós não pomos e não temos muitas vezes consciência disto, nem nas normas, porque a norma foi revista agora e continua a não incluir a planificação. Nós, na prática, devíamos de olhar para a mão de obra, para os perfis profissionais que nós temos, para as funções, e devíamos olhá-las por aquilo que elas devem fazer. Não só olhar para a execução, mas olhar para... eu tenho um engenheiro para quê? Tenho a engenharia da manutenção para aumentar a fiabilidade, ou seja, para reduzir o tempo, a necessidade. Então, vou ter portanto, a planificação para aumentar a eficiência, ou seja, para aumentar a capacidade. Eu vou ter o supervisor, normalmente pomos o supervisor a executar. Não, eu tenho o supervisor para garantir a qualidade, ou seja, reduzir o rework, o retrabalho. Eu vou ter depois o meu gestor para quê? Para me garantir a eficácia. E ao garantir a eficácia, eu estou efetivamente a garantir a satisfação. Portanto, no fim, o executor, o técnico, está lá porque vai ter mais tempo para executar. Porque vai ser mais eficiente, portanto, o tempo dele vai ser utilizado todo. Na prática, se eu passar de 30% de utilização útil da mão de obra para 50%, eu estou a passar de 15 pessoas de 10 pessoas para 15 ou para 16. De facto, estão a aumentar. Este aumento aqui é um aumento enorme na produção, propriamente dita, da execução. E isto nós não fazemos, porque nós olhamos para... Parece que não temos necessidade de definir claramente quais são os papéis de cada uma das funções. E isto é que é ser proativo. Nós não vamos ter pessoas, não há neste momento pessoas suficientes para poder suprir a falta de mão de obra que nós temos. O que nós vamos precisar é de encontrar formas inteligentes de usar a mão de obra que temos. E é isto que é preciso fazer. Paulo... Algumas coisas que estamos a pensar é o futuro. Como é que resolvemos como resolvemos os problemas, ¿no? Que há em Portugal e Espanha? Alguns distintos, mas outros parecem iguais quase. Sim, aqui há um ponto que tocou o José muito importante, que é a questão da imagem da formação profissional. E em Portugal temos exatamente a mesma coisa. A imagem da formação profissional tem andado a ser menos bem classificada ao longo de muitos anos. Portanto, no fundo, desde que havia os liceus, portanto, o ensino profissional foi passado para a segunda linha. Ainda se diz muitas vezes que vazes o curso regular, portanto, aparentemente quer dizer que o ensino profissional é irregular, que é mentira, não é? Às vezes os discursos levam-nos para isto. E, efetivamente, é muito importante ter um discurso diferente para a formação profissional. E isto tem que ser feito na sociedade, tem que ser feito a nível dos ministérios, tem que ser feito a nível das empresas, porque nós precisamos de mais jovens e adultos na formação profissional, para termos cada vez melhores quadros técnicos nas empresas. Portanto, há uma meta para Portugal, portanto, para 2030, que é 55% dos jovens estarem em cursos de via profissional. Existem as vias profissionais do Ministério do Trabalho, que são os cursos ditos de aprendizagem, e existem os cursos do Ministério da Educação, que são os ditos cursos profissionais. Mesmo aqui os ministérios não se entendem, porque os referenciais são diferentes para a mesma saída profissional. O conteúdo é semelhante na sua parte técnica, é diferente na sua componente transversal
É diferente na componente de formação prática em contexto de trabalho, portanto, que é fundamental, não se faz profissionais sem ter contexto de trabalho, e há aqui também a necessidade de as empresas apoiarem as academias de formação e as escolas neste trabalho da formação profissional. E apoiar em que medida? E aqui é mesmo um trabalho de parceria win-win. Portanto, quanto melhor for feito o trabalho, melhor preparamos os profissionais e mais bem servidas ficam as empresas. Mas precisamos aqui de fazer isto de várias formas. E aquilo que eu vou dizer é de facílima implementação. Primeiro é as empresas, e aqui falo das empresas, portanto, porque para fazer formação profissional precisamos de academias de formação, precisamos de empresas, e a peça mais importante é termos formandos. Okay? Portanto, considerando que temos formandos, que eles cada vez são mais escassos os jovens que temos, e todos lutam pelos mesmos, as empresas deveriam, logo desde o início, estar envolvidas com as academias de formação de nível secundário. Já não diria antes, mas de nível secundário. Vê-se muito que estão muito centradas no ensino superior, okay? Até nas feiras de emprego. E como é que conseguem estar envolvidas? Conseguem estar envolvidas na análise dos referenciais de formação. Os referenciais que existem hoje, portanto, que vimos os níveis, o 4, o 5, são tutelados a nível nacional pelo Catálogo Nacional de Qualificações. As profissões estão todas definidas, os perfis estão definidos e as empresas podem sugerir alterações aos próprios perfis. Podem e devem, porque são elas que sabem o que é que decidem. Depois, no desenvolvimento da formação, portanto, são referenciais, são referências de trabalho, elas podem ser adaptadas às necessidades regionais. E então as empresas sentadas com os centros de formação podem fazer esse ajuste. As empresas podem disponibilizar do seu tempo, abrindo as portas para fazer visitas de estudo, apresentando o que têm, apresentando um futuro posto de trabalho para as pessoas, que pode começar no estágio, e também fazendo masterclasses com os seus especialistas. O que é que conseguem com isto? Duas coisas. Cativar aqui os próprios jovens e, ao mesmo tempo, os profissionais da empresa serem valorizados porque estão a ensinar alguma coisa. Isto é uma forma também de os motivar. Existe também aqui a porta aberta para os estágios. Portanto, os estágios não podem ser só estágios por estágios, é preciso acompanhá-los, porque muitos dos formandos, e nós temos muitos, que não querem ficar nas empresas de estágio, porque não sentem que foram bem acolhidos, nem sentem que, efetivamente, a empresa tem estrutura. Portanto, é importante, na preparação dos estágios, ter uma peça fundamental, e que na Alemanha eles não falham nisso, são os tutores. Ou seja, os tutores vão acompanhar os jovens que estão a estagiar, mas ao mesmo tempo esses tutores acompanham o onboarding de novos profissionais, acompanham as pessoas que estão a crescer em termos de carreira. Okay? Portanto, isto são coisas que são muito simples de fazer, é só as academias de formação estão ávidas desta ligação e as empresas basta que efetivamente tenham disponibilidade e conseguem fazer coisas bastante interessantes em prol da qualidade da formação profissional. Eu acho que isso é muito importante fazermos, porque cada vez há menos jovens aí para estes caminhos e efetivamente as empresas precisam e a sociedade também precisa, portanto depois temos dificuldade em conseguir tornar a economia mais competitiva. Muito boa tarde, Miguel Filipe da Simpor. Dando continuidade, estava a raciocinar sobre aquilo que acabou de falar, mas eu ia um bocadinho antes, que era como é que se motiva o jovem para ir para um curso profissional ligado à área da manutenção quando ele tem que escolher uma opção de futuro. É que o problema acho que já nasce aqui. Depois de lá estar, tudo o que falou faz sentido. Mas antes de ele escolher, como é que se motiva um jovem a escolher esta carreira profissional? Com tudo o que ele vê à sua volta neste momento, há uma série de ofertas. Eu não sei se existe algum estudo sobre a evolução das escolhas nas várias opções profissionais ao longo do tempo, mas acredito que as coisas tenham mudado substancialmente em termos de escolhas e de opções. Obviamente há opções que não existiam antes. Existe algum estudo sobre isso? Como é que se motiva um jovem a escolher: eu quero ir para a manutenção, ou quero ir para a mecânica, ou eletrotecnia, ou mecatrónica? Essa é uma pergunta brilhante. Hoje em dia temos, como referi há pouco, há um problema, há poucos jovens. E as escolas são quase, perdoem-me a expressão, uma reserva de caça. Toda a gente luta pelos mesmos. E então o que é que temos? O próprio sistema, e agora falando de Portugal, o próprio sistema é difícil para os encarregados de educação. Para a formação profissional, quando chegamos ao 9º ano, há a opção de ir para o ensino, eu agora vou usar erradamente o regular, okay? Não, é o ensino geral. O ensino geral é um caminho, não é um fim. Eu quando faço o 10º, 11º e 12º, depois tenho que fazer qualquer coisa, senão não sei fazer nada.
Existe o ensino profissional e aqui divide-se em dois. Pode ser o ensino profissional via Instituto de Emprego e Formação Profissional nos cursos de aprendizagem, que são os mais próximos do dito dual, e há os do Ministério da Educação, que são cursos de formação profissional que têm uma carga horária, além do referencial ser semelhante, têm uma menor carga horária de formação técnica. Porquê é que existem dois? É o primeiro ponto de interrogação. O outro ponto a seguir é os encarregados de educação. Será que os encarregados de educação querem os seus filhos no ensino profissional? E esse é um grande problema. E na manutenção? Eu depois, o segundo ponto não é sexy. E sair do Ministério da Educação para o curso de aprendizagem? O que é que vais fazer, meu filho? E o terceiro é, e vais para uma área toda suja? Nós temos isto continuamente. E depois, e és rapariga, tu vais-te meter na manutenção? Ou seja, como é que nós conseguimos trabalhar isto? Isto tem que ser um trabalho de conjunto e começa nas escolas também, centros de formação. É começarmos de tenra idade, desde a primeira classe, a fazermos atividades conjuntas. Ou seja, fazemos atividades simples. Nós temos feito, por exemplo, pegarem atividades de STEM, de codificação e de montagem de robôs, que leva à eletrónica, leva a 3D, vamos às escolas. Primeira classe, segunda classe, terceiro, quarto. Abrimos as portas para jovens e passam uma semana connosco, por exemplo, a nível de jovens do 6º ano, 7º ano, sem nenhuma pretensão de os trazer para a nossa academia, simplesmente para lhes dar a conhecer as profissões e as ofertas. Mas continuamos com a questão dos pais. Os pais continuam a dizer que o meu filho não pode ir para o ensino profissional. Okay? Temos que esbater isso. Isto é um trabalho de todos. É um trabalho da sociedade, é um trabalho das empresas e é um trabalho das academias de formação e das escolas. E o trabalho das famílias. Portanto, isto é um trabalho que demora anos, mas tem que ser feito. Porque, efetivamente, o caminho hoje, e para a indústria, hoje em dia, há indústrias excepcionais, a tecnologia está lá. Quando fazem caminhos profissionais, há estudos, a Fundação José Neves fez agora, há um ano e qualquer coisa atrás, um estudo que comparava as duas vias, o ensino profissional e o ensino de caráter geral. E, efetivamente, quem vai para o ensino profissional consegue ter uma penetração de mercado muito mais rápida. A médio prazo, as antigas gerações tinham dificuldade e começavam a baixar os salários. Já não se vê tanto nas novas gerações. Porquê? Porque os cursos, como referi há bocadinho, deixam de ser técnicos específicos e começam a ter componentes transversais. Quer dizer que eu continuo a ser competitivo. Mas também é verdade que quem vem da formação profissional precisa de uma formação contínua para se adaptar continuamente também. Isso, mas sabemos que hoje em dia, para todos, a formação ao longo da vida é imprescindível, mas para todos. ¿Cómo lo motivan los chicos para la formación profesional técnica? Álvaro. A ver, yo creo que realmente es un tema bastante complejo, ¿no? Porque es un poco también un tema generacional, que comentaba antes José Luis, ¿no? Al final, o sea, realmente la motivación de antes, ¿no? del profesional del mantenimiento, tanto del ingeniero como del operario, era distinto. Había, pues eso, estábamos más abiertos a la movilidad, a aprender nuevas cosas, no sé, a lo mejor era una generación más, o las generaciones anteriores eran más resilientes en ese sentido, ¿no? Realmente a día de hoy hay que entender que las personas con las que lidiamos es otra generación, se comportan de otra manera, valoran otro tipo de cosas. Quizás a lo mejor, no sé, hace unos años quizás el componente económico era solamente, no quiero decir que a día de hoy no sea importante, pero quiero decir que antes simplemente con cubrir o con unas altas expectativas económicas que podían venir, por ejemplo, con pues el viajar, dietas y una serie de incentivos a moverse y a aprender y a desarrollar una profesión más completa, a día de hoy pues hay que complementarlo con otras cosas. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de la formación se puede separar en dos. Una cosa es la formación en las actividades que va a realizar esa persona. Por ejemplo, para un operador de mantenimiento, quizás ese camino formativo es suficiente, porque él lo va a entender, yo creo, el operador, como que es una consolidación de su profesión y de alguna manera pues lo que hablaba también José Luis antes, de que muchas veces se subrogan, o sea, el decir yo me hago especialista en una materia concreta, estoy vinculado incluso a una planta, si me cambian de empresa voy a seguir con el mismo cliente e incluso tengo la posibilidad de acceder o pasar a la plantilla del cliente, que muchas veces es una opción interesante, sobre todo pues en industrias como la nuclear, que tiene unas condiciones salariales altas en la gente de plantilla. Pero
yo creo que viendo, por ejemplo, sobre todo ya para ingenieros y demás, como al final esto se puede desdoblar, el ingeniero hay que formarle para que siga cumpliendo con sus actividades, pero no solo en esas hard skills, ¿no?, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no?, el separar unas de otras, sino también a lo mejor agradece que se le dé formación en otros aspectos que son más para él mismo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo mejor un ingeniero, sobre todo cuando pues quiere una promoción, quiere formación transversal en otro tipo de cosas para tener a lo mejor una visión más amplia de las actividades que hace, o incluso pensar que puede tener una promoción dentro de la compañía, ¿no?, conociendo las cosas desde abajo y pudiendo llegar algún día pues a lo mejor a dirigir una empresa, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay esa doble vertiente, lo que es la formación, y depende un poco más, depende del nivel. Ya para ingenieros, para SMCs a partir del 4 o 5, evidentemente ahí yo creo que también hay que ofrecerles algo, es una manera un poco de retenerles también. Aparte, otra cosa que valoran es la flexibilidad. Pero claro, la flexibilidad es complicado, sobre todo en el mantenimiento. Es que si dices, es que lo quiero todo, quiero trabajar en el mantenimiento porque a lo mejor me van a pagar bien y demás, pero voy a tener extras y tal, pero no quiero viajar o quiero bajar lo justo. Es complicado llegar a ese equilibrio. Bueno, yo tengo una hoja de ruta para motivar a hacer mantenimiento. Es hacer todo lo contrario que se ha hecho en España en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, lo tenemos fácil. A ver, yo añadiría varios aspectos. Primero, tenemos gran parte de culpa a los que estamos aquí hablando hoy. Mantenimiento no es un coste. Si tú eres el coste, tú eres el último mono de la organización. Y a nadie le gusta ser el último mono de la organización. Entonces nosotros tenemos gran parte de culpa de no defender que mantenimiento es una inversión, como aquí se ha dicho a lo largo de estas jornadas, ¿no? Y eso se traslada aguas abajo. Entonces, si defendemos y hacemos las cosas bien, potenciamos el reconocimiento, la motivación, el plan de carrera, creo que las cosas empezarán a cambiar. Y luego, otra parte importante es que hay que hacer que la formación profesional y la ingeniería se acerquen a la realidad de mantenimiento. A mí no me preocupa tanto el tema de la digitalización o de las nuevas tecnologías. Esto seguro que nos va a servir para hacernos todo más fácil. Pero es que no hacemos lo básico desde hace mucho tiempo, ni lo mínimo que se exige en buena gestión de activos. Entonces, si vas acumulando todos estos aspectos, alguien que está afuera, digo, bueno, y encima me pagan poco y tengo que tener un móvil para cuando haya una avería y cuando llego no me valoran el trabajo y tengo un factor de utilización de 1 hora y media o 2 horas en algunos sectores de actividad al día, mi trabajo no será tan importante.